Pronto, começando. Escutado, né? Bom, a grosso modo, né, o que seria a medicina periodontal? Seria um retorno à teoria da infecção focal, tá certo? É, tudo começou no ano de 1989, e esse termo ele foi dado por Offenbach nos anos 90. Alguns pesquisadores finlandeses, né, eles estavam sob o comando de um chamado Mattila, começaram a verificar que pessoas com infarto agudo do miocárdio tinham prevalência maior de doença periodontal. Então, esse estudo clássico, né, que eu vou colocar para vocês no Unifonline, ele deu início a essa nova era. E a partir daí começou-se a verificar a inter-relação da periodontite com várias outras patologias ou condições sistêmicas. Vocês não viram recentemente falando sobre o Alzheimer e doença periodontal? Vocês lembram que saiu isso aí? Já estão querendo fazer a associação também com o coronavírus. Ou seja, também o pessoal estica a baladeira, tá certo? Estica a baladeira porque nem sempre estavam falando da quantidade de Prevotella, certo, encontrada em pacientes com coronavírus. Tudo isso são suposições. Se a gente voltar à história, certo? A infecção focal, ela foi proposta por Frank Billings em 1912, quando ele publica o primeiro artigo chamado Infecção Focal e a sua etiologia relacionada com artrite e nefrite. Então, a partir daí, é o que acontece na ciência, né? Toda vida que você tem uma nova descoberta, as pessoas vão buscar tudo relacionado a essa nova descoberta. Billings definiu certo foco de infecção como uma área circunscrita de tecido que contém micro-organismos e esses micro-organismos eles podem agir não somente no local, mas esse foco pode agir à distância. Então a gente tem exemplos clássicos, certo, de infecção focal na odontologia. Qual seria? Deixa eu só procurar aqui aqui. Me dê um exemplo clássico que você conhece deixa eu botar para baixo, certo? De infecção focal na odontologia. Alguém é capaz de lembrar? O que é que pode, né, você ter um foco de infecção local que pode agir em outro órgão, sim, a pericoronarite em quê, Anastácio? Ela pode agir em quê? Ah, muito bem, Felipe. E Anastácio, endocardite bacteriana é uma forma de infecção focal, certo? Se a gente pegar a orofaringe, doenças renais com estreptococcus beta-hemolítico do grupo A, certo? Também é um tipo de infecção focal. As doenças periodontais, todo mundo sabe o conceito, né? Nós temos mais de 600 tipos, espécies bacterianas na boca, tá certo? Tanto nas periodontites, gerando tanto periodontites como gengivites e outras que nem são periodontopatogênicas, são cariogênicas e outras que são inofensivas, que fazem parte do próprio ecossistema bucal. E a inflamação, vocês estão me ouvindo? Está dando que a minha internet não está estável. Não está estável. Então, o maior componente da inflamação periodontal são as membranas, certo? Das bactérias gram-negativas, que são as que povoam mais o periodonto, né? As doenças periodontais. E que eles formam lipopolissacarídeos. Então, esses lipopolissacarídeos que são derivados da placa, eles vão recrutar quem? Os neutrófilos, gerando o processo inflamatório. E esses neutrófilos,
associados aos monócitos que viram macrófagos, né, vão liberar esses mediadores inflamatórios, que são as chamadas interleucinas. Então, nós temos uma ação não somente do biofilme, da bactéria do biofilme, como também a gente tem uma ação dos mediadores inflamatórios. E isso vai ser super importante para você ter um entendimento da aula. Então, as citocinas principais, as chamadas pró-inflamatórias, são A1, A6, A8, o fator de necrose tumoral alfa e as prostaglandinas. Por que, notadamente, é 2? Porque ela vai ter uma ação efetiva principalmente no parto prematuro e nascimento de bebês com baixo peso. Então, a gente sabe que a doença periodontal ela tem uma etiologia o quê? Multifatorial. Gente, deixa eu só ver aqui o chat de novo, eu não estou conseguindo pegar. Bom, eu vou aqui, manage, está aqui, porque vai manage. Voltou ou está travando? Voltou ou está travando? Voltou, né? Então, voltando para vocês, tá certo? Rodrigo, eu estou gravando e qualquer coisa fica na gravação, né? O que é que você tem que entender? Que as doenças periodontais, gengivite, periodontite, eu só quero que quando estiver travando, vocês me falem aqui, tá? Vamos fazer um apanhado geral desse início. Gengivite e periodontite são causadas pelo biofilme dentário, certo? A gente tem mais de 600 bactérias na boca. A reação antígeno-anticorpo vai fazer com que haja um carreamento, primeiro, de quê? Na linha de proteção, de combate ao patógeno, de neutrófilos. Existe também a produção de mediadores inflamatórios por conta de quem? Dos macrófagos, tá certo? Então, esses mediadores inflamatórios, eles são produzidos da reação antígeno-anticorpo na boca. Não somente essas bactérias, mas esses mediadores vão circular pelo nosso organismo. E a partir dessa circulação, ele pode fazer com que ocorra alguma situação que a gente vai observar na aula de hoje. Deu para entender o resumo? Vamos lá, sim. Sim ou não? Sim, só a Rívia. Sim, eu quero 10 sim. Só continuo com 10 sim. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Não. Rodrigo, não. O Rodrigo está com problema de conexão, não é? Pronto, parou. Rodrigo, você está me escutando? Sim ou não? Vamos fazer igual ao Silvio Santos. Você troca essa televisão por um pirulito? Sim, pronto, está me escutando. Então, vou repetir para você. Nós temos uma reação antígeno-anticorpo, certo? Por quê? Porque nós temos um biofilme que é repleto de espécies bacterianas e, obviamente, quando o organismo é atingido por um antígeno, vai fazer com que células vá combater esse antígeno. A primeira linha no periodonto são os neutrófilos, certo? Mas existem também os macrófagos que vão produzir mediadores inflamatórios, que são basicamente as interleucinas, fator de necrose tumoral alfa e prostaglandina E2. Tudo isso é liberado pela corrente sanguínea, esses mediadores. Além de que os próprios patógenos presentes na boca também vão circular pelo nosso organismo. Entendido? Rodrigo? Você responda. Bom, eu já repeti 2 vezes. Vamos lá para a segunda situação que a gente tem que colocar bastante na nossa cabecinha. A gente sabe que a etiologia da doença periodontal é multifatorial, certo? Além dos irritantes, ela tem toda uma questão sistêmica envolvida, além da questão ambiental também, que é super importante. Então, não basta só eu ter o micro-organismo, certo?
Entre doenças periodontais e doença sistêmica, nessa relação, a gente tem na literatura, obviamente, como eu falei, existem situações que estão aparecendo agora, tá? Como a do Alzheimer. Já foram postuladas várias situações em que existe uma inter-relação entre doença periodontal e alguma condição ou doença sistêmica. A primeira a ser postulada, como eu falei, foi por Mattila, em 1989, que é um pesquisador finlandês que verificou que pacientes com infarto agudo do miocárdio tinham mais doença periodontal. Então, começou-se aí a verificar o porquê existia essa inter-relação. A gente sabe que o coração é o músculo involuntário que pulsa por você. Então, o coração, existe a musculatura que ela é um misto de musculatura lisa e estriada. Como é um músculo, o coração precisa de quê? De irrigação para que ele funcione e continue batendo o dia inteiro. O coração é irrigado por essas artérias, certo? Um grupo, na verdade, artérias, que são chamadas artérias coronárias, porque formam como se fosse uma coroa. Então, toda vida que há uma isquemia em que esse sangue não é levado para alguma parte do músculo, porque ele é obstruído por uma placa de ateroma, a gente tem uma doença isquêmica no coração, o músculo sofre necrose e a gente tem uma situação que a gente chama de infarto. Então, como é que ocorre? O sangue vai fluindo normalmente até que a luz do vaso ela seja obstruída por uma placa chamada placa ateromatosa, que muitas pessoas já começam a ser formadas desde o nascimento. Então, como é que ocorre a aterogênese, né? A formação dessa placa. Então, eu tenho aqui a luz do vaso, e eu tenho a camada íntima, certo? Aqui o sangue vai passando, eu tenho o monócito, que é uma célula sanguínea que, quando está no tecido, se transforma em macrófago. E eu tenho aqui o endotélio capilar. Nenhuma célula consegue passar para a camada íntima do vaso, rompendo esse endotélio. Acontece que existe uma molécula chamada HDL, que é a lipoproteína de baixa densidade, que ela tem a capacidade de fazer com que haja uma oxidação dessa capa fibrosa, uma capa fibromuscular. Se oxida, vira um caminho para que as células penetrem na camada íntima. Notadamente quem? Os monócitos. Quando eles penetram na camada íntima por conta da oxidação promovida pela LDL, ele vira o quê? Macrófago. E a partir daí, uma série de eventos ocorre na camada íntima, pelos macrófagos e pela LDL oxidada, que faz com que as células espumosas, as chamadas células FOAM, comecem a se formar na camada íntima. Então, isso é o início do ateroma, certo? Vamos lá. O monócito entrou, virou macrófago, junto com a LDL oxidada, começa a formar células espumosas, e as células espumosas, por sua vez, começam a formar uma placa lipídica, tá? Então, eu vou ter ainda a capa fibrosa, tá? Em que constantemente ela foi rompida pela LDL, vai entrando monócitos, e isso é um processo lento, que vai sendo favorecido por fatores de risco, como o fator de risco familiar, a própria produção em alta ou diminuição do HDL e aumento do LDL,
tá certo? Pacientes que têm dislipidemia. Aí vem os outros fatores de risco associados também para que essa placa ela evolua. Então, eu posso ter uma placa em que o centro lipídico dela está distante da capa fibrosa. Estão vendo? Ó, existe uma distância. E eu posso ter uma placa, que ela é chamada de placa instável, essa IA é estável, em que a capa fibrosa está próxima do centro lipídico. Tá certo? Pronto. Ó, aqui, ó. Isso aí tem muita gordura. Tá certo? Associada. Ok, até agora. Vamos voltar aqui. Isso. Longe a estável. Perto a instável. Vocês entenderam como é que se forma essa capa fibrosa? Esse ateroma? Como é que se inicia? Ou seja, eu tenho uma camada aí. Deixa eu só desligar aqui a minha lavadora, queridos. Bom, o pior é que eu não sei. Eu começo a puxar o negócio ali, ele não vem. Deve ter algum lereado aí da máquina que ela só permite depois. Ela canta musiquinha. Gente, olha, não é fácil ser dono de casa, viu? É muito melhor ser professor e dentista. Tenham certeza disso. É de lascar. Mas vamos continuar. Então, nós temos o quê? Uma camada íntima, tá certo? Uma camada íntima, que ela não passa célula através da capa fibrosa para essa camada íntima, da luz do vaso, chega a LDL, oxida, tá certo? Oxida, faz com que a célula penetre para dentro da camada íntima, o endotélio capilar, ele é invadido, ele é oxidado, na verdade, pela LDL. O endotélio, uma vez oxidado, células penetram para dentro da camada íntima, os monócitos se transformam em macrófagos, os macrófagos, por ação de LDL oxidada, se transformam em células espumosas e o ateroma é formado. Se ele está distante da capa fibrosa, que é formada, forma-se uma chamada placa estável. Se esse centro, esse núcleo lipídico, certo? Ele está longe, está perto da capa fibrosa, forma-se uma placa instável. Feito? Vamos lá. Então, ó, eu tenho o centro lipídico, eu tenho o núcleo dele e eu tenho a distância da capa fibrosa, que foi formada depois que o endotélio capilar foi oxidado pela LDL. Bom, deixa eu dar uma voltada aqui, certo? Aí eu vou fazer uma pergunta para vocês. Vai ser importante vocês entenderem todo o processo agora. Tá massa? Está ligado. Deixa eu só desligar aqui. Deixa eu desligar aqui o WhatsApp, gente. Pronto, desliguei. Só voltar aqui para o chat. Pronto, está desligado. Deu para entender como é que se forma o ateroma? Aí eu tenho uma pergunta para fazer para vocês, certo? É isso, a formação da ateroma, a aterogênese é um processo inflamatório, tá certo? Quando é que ocorre
o infarto agudo do miocárdio? Alguém saberia dizer em que situação ocorre? Porque eu já mostrei para vocês que para ocorrer a doença isquêmica ou o infarto, eu teria que toda essa região aqui impedir a passagem do sangue de um lado para outro. Vocês concordam comigo? Exatamente, Anastácio. Mas em que circunstância eu vou fazer com que isso ocorra? Alguém sabe? Um ponto. Um ponto. A pressão, ela pode romper o vaso, inclusive, que gera o AVC hemorrágico, né, Manu? Vamos lá, um ponto. O que é que ocorre que faz com que o sangue seja impedido de passar para o outro, gerando isquemia do outro lado? Certo, a falta de oxigênio, Carice. Vai faltar oxigênio. Ah, Rafael, um trombo. Pronto, tem meio ponto. Como é que vai ocorrer a formação desse trombo? A artéria está bloqueada pelo trombo. Pronto, a Rafaele tem que me cobrar, já ganhou meio ponto. Excesso de gordura. Vai ser um tecido que ele é lipídico que vai impedir. Mas como é que ocorre? Agregação plaquetária onde, Carice? Que local? Eita, chute. Socorro. Bom, a Rafaela ganhou meio ponto, certo? O que é que ocorre? Vocês estão vendo aqui a capa fibrosa? Começam a agregar plaquetas, certo? Começam a agregar plaquetas. Ó. Agregou plaqueta, há um rompimento da capa fibrosa. Quando há um rompimento da capa fibrosa, todo esse conteúdo vem para cá, ó, e forma um trombo. Na hora que o conteúdo lipídico do ateroma vaza para a luz do vaso, formando o trombo, ele impede que o sangue passe desse lado para esse. Aí ocorre o infarto. Entenderam? Para a gente continuar? 10 sim. Não, Cariz, você não teve ponto, não. Você não disse como é que ocorria, você falou da agregação plaquetária. Tá certo, eu te dou meio ponto. A Rafaela meio e tu meio. Pronto. De novo, vamos lá, Rívia. Eu tenho aqui um ateroma, eu tenho um centro lipídico dele, eu tenho uma capa fibrosa, certo? E eu tenho uma distância do centro lipídico para a capa fibrosa pequena. Tá ok? Pronto. Vão se agregar nessa capa fibrosa células chamadas de plaquetas. Tá? Essa plaqueta, ela faz com que essa capa fibrosa rompa. Uma vez que rompe, tudo isso vem, ó, para a luz do vaso. Quando vem para a luz do vaso, tampa. Aí o sangue não passa desse lado para esse lado. O que é que vai acontecer nesse lado? Necrose. Tem mais chance de ocorrer o trombo. Exatamente, Anastácio. Nas pessoas que têm angina instável. Por quê? Porque o centro lipídico está mais próximo da capa fibrosa. Ah, aí é que tá. Tá certo? Não é o excesso de plaqueta. Você tem que pedir a agregação dela. Tá certo?
Porque a gente tem que ter um nível de plaqueta bom. São células importantes. O problema não está na quantidade de plaqueta, está na agregação dela. Por que é que uma pessoa com infarto, ele utiliza um AS? Porque o AS é o quê? Afina o sangue. Vocês foram super científicos aí, tá certo? É um antiagregante plaquetário. Ou seja, ele faz com que as plaquetas não se agreguem na capa fibrosa. Por isso que uma pessoa que é cardiopata ou que já teve um infarto, ele usa um antiagregante plaquetário. Compreenderam agora? Dúvidas? Isso vai ser super importante para você entender o processo periodontite. Oi, sim, 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 sim. Só 5. Mais 10. Quero 10. 10 sim. Eu continuar. Professor, diz Felipe. Pode perguntar. Quero pergunta, que eu estou tonto de tanto trabalhar. Aí, coisa boa, todo mundo entendendo. Pergunte, Felipe. Então, vamos ver qual a associação que existe. Existem estudos que comprovam a necessidade de usar antibiótico? Sim, só existe. Só existe. Na verdade, existe uma norma. Se você entrar, por exemplo, na Academia Americana de Cardiologia, ela te dá uma norma de que tipo de patologia você tem que fazer a profilaxia antes. Tá certo? Pode entrar. Sociedade Brasileira de Cardiologia tem lá o protocolo. Tá? Existe um protocolo de profilaxia de endocardite bacteriana. Tá? Por quê? Porque é clássico que uma bacteremia em nível oral pode causar uma endocardite. Tá massa? Isso é interessante até vocês procurarem isso. Isso foi questão do ENAD agora. Sempre tem, cara. Sempre tem questão disso. Então, o trabalho de Mátila que eu já falei, vocês agora vão ter que captar isso. Entenderam, né, o que eu estou dizendo? Captar. Deu para entender o que é captar, que eu digo? Quando eu digo? Tá? Captar. Eu tenho duas formas, o efeito direto e o indireto. Como é que seria o efeito direto? Na formação da placa ateromatosa e na indução de agregação plaquetária e formação de trombos. Ou seja, eu vou ter um efeito em que a bactéria ela está na formação da placa ateromatosa e que a própria bactéria ela induz a agregação plaquetária e formação de trombos. Então, nós temos Porphyromonas gingivalis. Ela já foi vista dentro da carótide, da placa carotídea, já foi vista Porphyromonas gingivalis, que é uma placa, uma bactéria essencialmente periodontopatogênica dentro de placa ateromatosa coronariana. Ou seja, tivemos a bactéria lá. Se a bactéria está lá, o efeito é direto ou indireto? Direto, direto. Ah, muito bem. Eu vou dar ponto de participação também, ó. Resolvi dar. Treponema denticola. Na formação da placa ateromatosa. Também foi visto em placas aórticas. Streptococcus sanguis e Porphyromonas gingivalis. Esse agrega plaqueta. Se agrega plaqueta, ele tem uma ação na formação do trombo e do infarto ou não? Se ele é uma bactéria agregadora de plaqueta? Óbvio. Porphyromonas gingivalis é uma delas. Os efeitos indiretos ocorrem como? Através da elevação das proteínas de fase aguda, as heat shock proteins,
e na elevação sistêmica da contagem de células brancas, quimiocinas e citocinas. Bom, na elevação das proteínas de fase aguda, existe um aumento de quem? Da proteína C reativa e do fibrinogênio. Tá certo? Essas proteínas, elas podem fazer com que acelerem o processo do infarto agudo do miocárdio. Da elevação sistêmica da contagem de células brancas, citocinas e quimiocinas, a gente tem uma elevação de quem? Do fator de necrose tumoral alfa, da interleucina 1, interleucina 6 e interleucina 8, que são interleucinas pró-inflamatórias. Quem age nesse caso é a bactéria ou mediadores inflamatórios? White blood cells, células brancas, sanguíneas. Ah, certo. Ah, a Carice não entendeu. Mas quem entendeu? Quem age aí direto? É bactéria? Quem age nessa situação é bactéria ou mediador? Se existe a formação disso na reação antígeno-anticorpo. Ah, mediador. Então, esse efeito que é proposto, é ocasionado pelo mediador, é um efeito direto ou indireto? Ah, muito bem. Então, vocês entenderam, né? Eu vou ter o efeito direto dessas duas formas, em que eu tenho a bactéria agindo diretamente na formação da placa e na indução da agregação plaquetária e formação de trombos, e eu vou ter um efeito indireto, através da elevação das proteínas de fase aguda e na elevação da contagem de citocinas e quimiocinas, que vão fazer com que a aterogênese ela ocorra também, porque é um processo inflamatório. Sendo que aí não é a bactéria quem age, o mediador. Craque, né? Para ensinar. Entendeu? Diga sim ou não. Se cair uma questão de prova de efeito direto e indireto, vocês acertam? Sim ou não? Ramon não entendeu, nem Anastácio entendeu. Certo? A Anastácio entendeu. O Ramon e o Lucas não entenderam. Nem a Sabrina. Não, Sabrina, você tem que entender agora, meu amor. Então, você não está querendo entender, porque se você já está botando para assistir aula depois, é porque você não está querendo entender. Tá certo? Ah, tá certo, Sabrina. Então, eu vou explicar de novo. Nós temos duas formas de link da doença periodontal com infarto agudo do miocárdio e formação do ateroma. Obviamente que formando o ateroma, ele está associado ao infarto. É um efeito direto em que eu tenho bactérias que estão naquele local, ocasionando o processo inflamatório ou piorando o processo inflamatório. E eu vou ter um efeito indireto, quando não é a bactéria, e sim os mediadores inflamatórios que vão ser originados da reação bactéria-anticorpo dentro do nosso organismo. Tá feito? Espera aí. Professor, eu sei que não tem muito a ver, mas as doenças autoimunes, até o corona agora, doenças bucais, que geralmente interleucina, pode piorar o caso? Não, eu acho que, assim, é tudo muito novo, mas essa associação vai ser buscada, viu, Igor? Eu creio que não, porque é um processo muito agudo, sabe? Tem que ver se as pessoas, estude prevalência, tem que ver que se as pessoas que desenvolveram corona de uma forma mais severa, eles têm doença periodontal, sendo que a maioria é idoso, né? E classicamente doença periodontal ela está mais presente em pessoas idosas, certo? Aí acaba ficando um viés aí. Mas teria que ver primeiro a situação periodontal dessas pessoas.
tá certo? Para fazer um estudo fazer uma correlação, um estudo de prevalência. Isso aí com certeza vai ser feito, viu, Igor? Voltando, eu tenho nos efeitos diretos a formação da placa de ateroma, em que essas bactérias vão participar. Por quê? Porque foi encontrado Porphyromonas gingivalis em placa de carótida e de coronária. E eu vou ter como direto a agregação plaquetária. Por quê? Porque a Porphyromonas gingivalis é uma bactéria agregadora de plaqueta. Se agrega plaqueta, vai ajudar a romper a capa fibrosa. Se ajuda a romper a capa fibrosa, ajuda na formação do trombo. Se ocorre o trombo, ocorre o infarto. Entendido aí? Sim ou não? Quem não entendeu? Vamos lá. Isso aí é importante para ter todo o conhecimento do que vem por aí. Ramon? Pronto. Vamos lá. O indireto já é através de quem? Dos mediadores, não é da própria bactéria. Certo? Então, há um aumento de citocinas, de elevação da proteína de fase aguda, e esses mediadores inflamatórios, eles também fazem com que o ateroma ele progrida. Nós não falamos no começo que a formação do ateroma é um processo inflamatório que começa com a oxidação com a oxidação do... agora faltou a palavra. Entrando na camada íntima do vaso, já volta. Certo? Vamos lá. Então, nós temos fatores de risco comum. O endotélio, muito obrigado, Anastácio. Fugiu agora completamente, né? Do endotélio capilar para entrar na camada íntima, tá certo? Obrigadão aí. Meio ponto, Anastácio, para ti. Miguel, assim, eu tô bom hoje, viu? Depois vocês me dizem quanto é que eu tô dando de pontuação para vocês, tá certo? Então, os fatores de risco comum são basicamente os mesmos. O hábito de fumar, a idade avançada, menor nível de educação, gênero masculino, pessoas mais pobres, aqueles que bebem mais, os mais estressados, que têm depressão e que têm diabetes. Tá certo? Então, para você dizer e afirmar que é causado pela periodontite o infarto, fica muito difícil por conta de quê? Da quantidade de fatores de risco que as duas doenças têm em comum. Certo? Em relação ao diabetes, existe o diabetes tipo 1, que todo mundo conhece, né, que é uma doença autoimune e que geralmente dá em pessoas mais novas, que gera uma dependência de insulina. E o diabetes tipo 2, que está muito mais relacionado à obesidade e que pode também tornar-se insulina dependente, mas ela ocorre no adulto. O diabetes ele tem uma ação em vários órgãos do nosso corpo. O diabético tem mais infarto, o diabético tem mais doença renal, o diabético tem mais doença vascular, o diabético tem mais doença cerebral, o diabético tem a retinopatia, problemas de visão e periodontite também. Certo? Tem algum diabético aqui na turma? Então, a insulina é a chave, né, que carreia o açúcar, a glicose, para dentro da célula, para ela ser utilizada. Então, é clássico o quê? Essa associação, certo? A associação de quê? Desde os anos 80, quando os índios Pima do Arizona foram pesquisados por Genco, que sabe que existe essa correlação positiva de prevalência. Depois dos anos 90, com o advento da medicina periodontal, viram que existe uma correlação, uma inter-relação. O paciente diabético tem mais
doença periodontal e pacientes com doença periodontal e diabéticos com doença periodontal descontrolada não conseguem controlar a sua glicemia, ou seja, a infecção afeta o controle glicêmico. Existem várias propostas de mecanismo de influência do diabetes do periodonto, mas, gente, nenhuma delas é tida como ocorre por isso. Nunca foi elucidado o real mecanismo, tá certo? Então, a gente tem o quê? Alguns sugeriram que era alteração na microbiota, que o paciente diabético ele tem espécies diferentes, mas já teve estudo que comprovou que não, que as espécies são similares. Que o nível de glicose do fluido crevicular, aquele que sai do suco gengival, né, ele é elevado, tem um nível elevado de glicose, que faz com que o reparo da ferida ele seja diminuído, que é o que acontece no diabético. O terceiro mecanismo é a vascularização, que é o aumento da espessura da camada basal do endotélio capilar do tecido gengival de diabéticos acontecia da mesma forma na gengiva que nos rins e na retina, que estreita a luz do vaso. O quarto é a resposta do hospedeiro. A gente viu que os neutrófilos são as primeiras células a combaterem o micro-organismo. Então, defeitos na aderência dele foram observados em diabéticos. E também o aumento da produção daquelas citocinas anti-inflamatórias que nós vimos, tá certo? É maior em diabéticos. E a quinta, que eu acho mais plausível, é sobre o metabolismo do colágeno, porque gengiva é matriz colágena pura. Então, isso se sabe que diabéticos, eles produzem mais enzimas, como a colagenase, a elastase e a gelatinase, que a colagenase vai destruir colágeno. Uma vez destruindo colágeno, ele afeta por demais o tecido gengival. Então, nós temos essas 5 situações postuladas. Mas o que é importante? É importante a gente saber que a infecção bacteriana ela tem mostrado resistência à insulina e agravo do controle glicêmico. Isso há muito tempo. Não estou falando somente da infecção bacteriana bucal, oral, certo? Eu falo de infecções bacterianas em geral. O diabético que tem qualquer tipo de infecção, ele tem uma tendência a não controlar a glicemia. Eu tenho uma paciente, né, porque ela faleceu, ela era de Senador Pompeu. Ela tinha uma síndrome chamada síndrome de Berardinelli-Seipe. Então, é uma doença genética, uma lipodistrofia, e ela todos eles começam diabetes muito novo. E o que é que ocorreu? Apagou a luz, ó, dá. Graças a Deus. Eu acho que dá para puxar depois minhas roupas. O que é que aconteceu? Ela tinha várias raízes, na verdade 14 raízes na boca. Ninguém queria tirar essas raízes dela em Senador Pompeu. E a glicemia dela estava incontrolável. Ela chegava a ficar mais de 500, não dá nem um valor depois quando eu passo de 500. A médica me ligou e disse: Danilo, vamos fazer as extrações dela. Eu digo: pode falar o seguinte, Virgínia, prescreve, ela começa a fazer antibiótico logo, porque obviamente com pior cicatrização a chance de infecção é maior. Eu tiro 7 dentes num dia, os superiores, e tiro 7 de baixo, inferiores, no outro dia. Ela ficava num abrigo aqui em Fortaleza. Aí a Antônia foi lá na Unifor e eu fiz era um período de férias, eu lembro. Mas a gente ia lá para as urgências. Aí eu fiz as superiores no dia, suturei bem. Fiz as inferiores no dia, suturei bem, cobertura antibiótica. Cicatrizou, ainda dei um par de dentadura para ela. E com 15 dias, a glicemia dela estava 139. Isso aí comprovando o quê? Que infecção, que o dentista tem muito medo de paciente diabético e de grávida, eu não sei por quê, mas que a infecção ela causa realmente esse descontrole glicêmico.
Então, tem vários trabalhos que mostram justamente essa relação do descontrole glicêmico com o diabetes. Tá certo? Tem esses estudos para vocês darem uma olhada depois. Entenderam como é que ocorre? Diabetes é ou não um fator de risco consagrado de doença periodontal? Sim ou não? Está na nova classificação, certo? Existe uma relação bidirecional do diabetes com a doença periodontal? Sim ou não? Dúvidas? Tá ok? Pois vamos para o terceiro ponto, que é a doença respiratória. Isso a gente está vendo muito agora com a odontologia hospitalar, né? Que o dentista está dentro da UTI e está diminuindo muito a questão das pneumonias nosocomiais. Então, nós temos o quê? A DPOC, que é a doença pulmonar obstrutiva crônica, é a sexta maior causa de morte no mundo, certo? Então, a gente tem aquelas doenças que são obstrutivas, mas tem aqueles processos agudos, como as pneumonias. Então, eu tenho a pneumonia comunitária, né? São bactérias de orofaringe, geralmente, e a gente tem a nosocomial, que são aquelas que ocorrem onde? Em ambientes de UTI. Agora, muitos pacientes intubados, pode piorar ou não, se eles não tiverem cuidado com esses pacientes. Então, tem paciente intubado que não tem nem a Covid, que acaba falecendo, e só Deus sabe se coloca como Covid ou não, tá certo? Então, são outros tipos de micro-organismos que causam esse tipo de pneumonia. Tá? Então, como seria a relação? A aspiração para os pulmões dessas bactérias, notadamente da doença periodontal. Por quê? Porque as enzimas associadas à doença periodontal presente na saliva vai modificar a superfície mucosa. Aí faz com que haja uma maior adesão e colonização por patógenos respiratórios. Além do que, as citocinas que são produzidas naquele mecanismo direto ou indireto? Direto ou indireto? Ah, muito bem. Indireto. Vão alterar o epitélio respiratório. Por quê? Direto é quando eu aspiro a bactéria. Estão entendendo? Muito bem. Muito bem. E para finalizar, nós temos o nascimento de bebês prematuros ou com baixo peso, né? E a doença periodontal. Isso aí já foi começado, os estudos da prematuridade, por Offenbach, que até faleceu. Era da Carolina do Norte, de Chapel Hill. Baseado em quê? Mulheres que têm vaginose bacteriana, principalmente por Gardnerella vaginalis, elas têm uma tendência maior a ter bebê com parto prematuro. Então, baseado no que o micro-organismo faz, através de uma vaginose bacteriana, Offenbach começou a pesquisar. Então, a gente tem o quê? A entrada de produtos inflamatórios, notadamente no prato do parto pré-termo ou prematuro é a mesma coisa, prostaglandina E2. Entenderam? Notadamente o quê? Vamos lá, respondam. Notadamente o quê? Ninguém respondeu. Qual é qual é o mediador inflamatório que está no... muito bem, Rafael. Muito bem. O mediador inflamatório que está prevalente e que pode ocasionar o parto pré-termo. Muito bem. Prostaglandina é 2. Todo mundo bota aí, prostaglandina é 2. Vamos lá. 20 prostaglandina é 2, eu continuo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos? 20. 20. Deixa eu ver quantos tem. Só vou quando tiver 20. Vamos? Vamos? A rocha? Vamos?
Ah, sim. Agora deu. 20, certo? Professor, eu fui lá para cima, ó. Pergunta da Milena no começo. Muito bem. Então, como é que é o mecanismo indireto? Se é mediador inflamatório, é direto ou indireto? Indireto. Muito bem. Então, nós temos a doença periodontal, ela é um reservatório de lipopolissacarídeo, certo? Esse reservatório vai para a unidade feto-placentária, aumentando a concentração de prostaglandina E2 e fator de necrose tumoral alfa, mas principalmente PGE2 no líquido amniótico. Isso vai fazer com que a cascata hormonal ela seja ativada e leve ao parto pré-termo. Tá joia? E nós temos alguns mecanismos biológicos, tá? A infecção pela porfiromona gingivalis, vocês vão sempre ver a porfiromona gingivalis presente. Vai aumentar a concentração de quê? De prostaglandina E2, fator de necrose tumoral alfa. E está associado com o crescimento fetal em hamster. Ou seja, não é só a prematuridade. O crescimento fetal pode ser afetado por essas citocinas, por esses mediadores inflamatórios. Tá certo? Níveis de prostaglandina 2, esse trabalho de Offenbach vocês têm que conhecer, certo? Nível de prostaglandina E2 no fluido crevicular gengival é mais alto em mãe de crianças com baixo peso ao nascer que em mães controles. Ou seja, quanto mais baixo o peso, mais alta a concentração de prostaglandina E2. E finalizando, né, nós temos a resposta imune à infecção, com aumento de PGE2, que vai interferir no crescimento fetal e na prematuridade. Foquem esta imagem. Entenderam, né? Entenderam ou não? Está aqui toda a relação que ocorre da infecção. E aí, compreenderam como é que se dá a relação? Volto. Aqui, essa aqui, Sabrina. Pronto. Leia, Sabrina. Então, fazendo uma revisão, tá certo? Vocês vão respondendo. Quando assim 20 responderem, eu passo para o próximo. Se eu tenho indução plaquetária e formação de trombo causado por bactéria, eu tenho um efeito direto ou indireto na relação infarto, doença periodontal? Eita. Se eu tenho um efeito indireto em relação à aterogênese e doença periodontal, ele ocorre mediante a formação de quê? Olha, o Ramon está prestando atenção, gente. Estava jurando que ele estava só entrando de vez em quando. Muito bem. A relação diabetes-doença periodontal, ela é uni ou bidirecional? Ô, comédia, estou prestando atenção. O mecanismo pelo qual a doença periodontal está relacionada com diabetes, ele é um mecanismo elucidado ou existem só suposições, teorias? Errou, Ramon. Errou. Errou, Rafael. O mecanismo, existe a suposição.
O que é fato é que é um fator de risco, mas como ocorre essa relação, ele não sabe o que é elucidado, não. Tá. Google it, please. Tá perdoado, Ramon. O problema aí foi a leitura na quinta série. Outra, na relação doença pulmonar, certo? E doença periodontal, eu posso, tá amarrado no nome de Jesus. Você, Ramon. A doença periodontal, sim. Porque se pegar a minha TCC, se foi, né? Quando eu tenho doença periodontal e doença pulmonar, certo? Eu posso ter uma relação direta de bactérias indo diretamente para os pulmões e eu posso ter indireta de mediadores também. Muito bem. E para finalizar, na relação da doença periodontal com parto prematuro, bebê com baixo peso ao nascer, qual é o principal mediador inflamatório presente nessa relação indireta? Muito bem. Eu tenho relação direta da bactéria direto no útero? E aí, claro? Diga. Eu falei elucidado que eu tinha falado do que tinha um bocado de artigo comprovando diabetes com envolvimento, aí eu pensei que... associação, mas não comprova o mecanismo, entendeu? Mas o problema não foi na quinta série, não. Que eu, na quinta série, eu não fiquei de recuperações nenhuma. Fator de necrose tumoral alfa também, Ana Carisa, mas o principal é a prostaglandina 2. Eita, me dá com gol, né? Pronto, pessoal. Vai estender suas roupas, professor. Hã? Vai estender suas roupas. Não, estender não, meu filho. Eu vou ajeitar tudinho para em cima da outra e tacar ali na cama do outro lado. Hoje está feito, gente. Deu para entender bem, não deu? Deu. Pronto, pois um beijo. Vou postar já já. Quinta-feira a revisão. Foi a Rafael, a Ana Carise e o Anastácio, né? Eu respondi a mesma coisa, mas não ganhei, não. Professor, você se lembra também que eu ganhei meio ponto na sua aula presencial de férias, então é 1 ponto. Ponto para a Ana Carise. Eu vou já lá na... Alguém mais ganhou? Vai testar um menino e vai dar pela minha cara. O Anastácio ganhou. Nossa. Meio. Ela já tá lá. Tem um artigo que eu coloquei disso. Eu não fui pra cá, fui pro Lucas, que é bem aqui. Também, Lucas. Não tem problema. Ela tá atendendo uma pessoa, vai terminar já já. Ei, Minha aula já tá acabando. lembrando, quarta, a gente tem um lobo, 3 horas, fazendo revisão de cirurgia. Quinta, sou eu fazendo a revisão. Segunda e quarta, semana que vem, não tem nada, é para vocês estudarem. E quinta é a prova, combinado? Combinado. Perfeito. Beijo, professor. Beijo. Foi ótima aula. Tchau.